Aleluia e a paz do Senhor a todos nesta manhã de quinta-feira de setembro de 2025. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Quero agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade a qual Ele tem me dado e quero agradecer a cada um de vocês que estão me ouvindo através deste veículo de comunicação, pelas minhas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook. Louvado seja Deus. Que Deus venha abençoar cada um de vocês. Quero ser grato pelas pessoas que estão compartilhando o meus conteúdos, que está se inscrevendo. E quero pedir que convide a mais pessoas aí para se inscrever no canal do irmão Carlos. Ajudar para que esse canal vá mais longe possível, para que venha alcançar almas para a glória do Senhor Jesus. Quero pedir já a cada um que vai me ouvir nesta manhã, que vá se inscrevendo, vá deixando aí seus comentários, vá deixando aí o seu gostei ou o seu não gostei. Louvado seja o nome do Senhor, para a glória de Deus. Oremos nesta manhã com uma oração rápida. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, esta manhã eu sou grato a Ti, Senhor, por esta oportunidade. Quero Te pedir as Tuas bênçãos. Quero Te pedir os Teus perdão sobre minha vida e a vida da minha esposa e dos meus filhos. Pai, perdoe nossos pecados e nossas falhas. Quero Te pedir nesta manhã por toda a humanidade, por todos os ouvintes, meu Pai, que tem me ouvido. Que o Senhor venha nesta manhã abençoando a cada um deles, meu Pai. Que nesta manhã, se há alguém triste, desconsolado, se há alguém, meu Pai, porventura, Senhor, querem desistir da caminhada, desistir da vida, Senhor, alcança esta vida nesta manhã e visita este lar, visita esta família, visita para esta pessoa, meu Pai, em nome de Jesus. Traz aqueles que se afastaram, Pai, dos Teus caminhos de volta, reconcilia contigo. Derrama o Teu Espírito Santo nas nossas vidas nesta manhã, para a Tua honra e a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nesta manhã aqui bem rápido, em rápidas palavras, quero ler um texto que se encontra em Lucas capítulo de número 6, do versículo 1 ao versículo de número 5. O texto diz-nos assim: Aleluia. E aconteceu que, no sábado, passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos, e as comiam. E alguns dos fariseus lhe disseram: Por que fazes o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus respondendo lhe disse: Nunca lestes o que fez Davi, quando teve fome ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e tomou os pães da propiciação e os comeu e deu também aos que estavam com ele, os quais não lhe era lícito comer senão só os sacerdotes. Versículo de número 5, dizia-lhes: O Filho do Homem é Senhor até do sábado. Louvado quero nesta manhã bem dizer o nome do Senhor por esta rápida reflexão e essa rápida mensagem, né? A qual eu vou intitular o tema desta mensagem: O Filho do Homem é Senhor até do sábado. Bendito seja o nome do Senhor. Nós lemos uma passagem, meus amados irmãos, a qual nós observamos que Jesus estava caminhando com seus discípulos ali no meio de uma plantação, louvado seja Deus. E na ocasião ali os seus discípulos colhiam espigas para poderem comer, porque eles estavam com fome, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai nos relatar que os fariseus indagam Jesus e faz uma reclamação para ele, porque para os fariseus, aquela atitude que os discípulos de Jesus faziam naquela época era uma atitude ao contrário, era uma desobediência à lei de Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nesta manhã eu quero contextuar esse texto com a reflexão que eu vou deixar para nossas vidas. Aleluia. E trazendo para os nossos tempos de hoje, louvado seja Deus. Nós vivemos em um tempo, irmãos, que tem ainda pessoas, louvado seja Deus, que ainda aplica esses costumes em sua vida, louvado seja Deus. Pessoas que ainda pegam
a palavra de Deus e em vez de aplicar a graça de Jesus em sua vida, aplicam a lei, louvado seja Deus, a lei de Moisés, como se fosse validado ainda hoje a aplicação desta lei, louvado seja o nome do Senhor. Não estou aqui falando que a palavra de Deus ela não tem a aplicação em nossas vidas. Toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela se aplica à nossa vida, louvado seja Deus. Mas ao tempo a qual nós vivemos debaixo da graça de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, então não é mais necessário, irmãos, que a igreja do Senhor Jesus venha continuar nesses rituais, aleluia, debaixo de uma servidão, de um jugo, a qual nós não podemos carregar, porque se for... Perdão, louvado seja o nome do Senhor. Se fosse possível ao homem, aleluia, cumprir toda a lei de Moisés, louvado seja Deus, não tinha sido necessário Jesus Cristo ter feito um tão tamanho sacrifício por cada um de nós. Aleluia. E a Bíblia diz que os fariseus ali disseram a Jesus, porque faz os seus discípulos o que não é, aleluia, autorizado ser feito, bendito seja o nome do Senhor, no dia de sábado, aleluia. Nós vemos por aí afora, sem querer aqui, aleluia, falar de denominação A ou B, pessoas que ainda vivem, irmão, e guardam o sábado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e aplica esse mandamento como se esse mandamento fosse para nós, que hoje fazemos parte do corpo de Cristo, a igreja, louvado seja o nome do Senhor. Esse mandamento de guardar o sábado, aleluia, foi aplicado ao tempo do povo de Israel, porque o povo de Israel, quando saiu do Egito, era um povo escravizado, era um povo que vivia debaixo de uma escravidão, de uma servidão, aleluia, a qual não podia ser livre. E Deus, através de Moisés, tira o povo do Egito e leva o povo para Canaã, louvado seja o nome do Senhor. Mas antes disso, o Senhor, no caminho, nessa caminhada, ali no deserto, o Senhor deu alguns mandamentos e algumas ordenanças para que o povo viesse cumprir, louvado seja Deus. E um dos mandamentos está incluso o guardar do sábado, que Deus o santificou quando ele acabou a sua obra ali ao 7º dia, louvado seja o nome do Senhor. Mas isso não quer dizer que se aplicaria a nós, da igreja, nos tempos de hoje, louvado seja o nome do Senhor. Se nós abrimos a nossa Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 23, louvado seja o nome do Senhor, e no versículo de número 25, nós vamos ver uma passagem muito interessante que vai nos falar o seguinte, louvado seja Deus. Essa passagem, a partir do versículo 23, vai nos dizer assim, e aleluia, oh glória a Deus, o que saiu da tua boca guardarás e os farás mesmo a oferta voluntária, aleluia, assim como votastes ao Senhor teu Deus e o declaraste pela tua boca, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 24, quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas conforme o teu desejo, até te fartares, porém não as porás no teu vaso, louvado seja Deus. Então nós vemos aqui bem claro que a ordem de Deus para o povo foi, quando passasse na vinha do teu irmão, era lícito você colher para comer. Deus não proibiu o povo de comer. Aleluia. A proibição era de colher ali no sábado para levar para as suas casas, porque era ali quando você colhia se tornava um trabalho, louvado seja Deus. E o sábado, como nós vemos na Bíblia, ele foi feito o sábado não foi feito, o homem não foi feito por causa do sábado, disse Jesus, mas o sábado foi feito por causa do homem. Deus, conhecendo a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, Deus conhecendo nossos cansaços e fadigas, Deus ali estabeleceu um dia de descanso para cada um de nós. No versículo de número 5, quando entrares na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas, porém não meterás a foice, aleluia, na seara do teu irmão. Ou seja, era justamente o que os discípulos estavam fazendo. A Bíblia deixa bem claro em Lucas capítulo 6, que eles arrancavam espigas com as suas mãos e as comiam.
E eles foram repreendidos pelos fariseus naquela época. Irmãos amados, nós vivemos ainda esse tempo. Tem pessoas que ainda vivem escravizados pela lei. Tem pessoas que ainda vivem debaixo do jugo da lei, querendo cumprir uma coisa a qual não consegue cumprir. Louvado seja Deus. Indo contra a palavra de Deus, fazendo aquilo que não é agradável a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, se nós formos olhar na carta aos Gálatas, no capítulo 5, Paulo vai falar ali no versículo 4 para os Gálatas e os judeus daquela época. Paulo vai dizer que separado de Cristo está todo aqueles, louvados seja Deus, que se justificam pela lei da graça teres caído. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu amado e minha amada irmã, que você, nesta manhã que esteja me ouvindo, guarde esta palavra, louvado seja Deus. Se você ainda vive esses rituais da lei, eu quero dizer para você, segundo a Bíblia Sagrada, que você está caído da graça, e você está caído da graça, louvado seja Deus. Porque a própria Bíblia nos diz que pela graça nós somos salvos, louvado seja o nome do Senhor, e isso é por meio da fé, aleluia, e isso é dom de Deus, aleluia, isso é um presente que Deus nos deu, a qual nós não merecíamos, que é a graça, favor imerecido. Aleluia, louvado seja Deus. Então essa conversa de guardar sábado, essa conversa de você não poder comer carne de porco, essa conversa de você não poder tomar café, irmão, e aí vem pessoas dizer que o não tomar café é bom porque café faz mal para a sua saúde. Meu irmão, isso é uma coisa que não cabe na cabeça daqueles que está debaixo da graça. Louvado seja Deus. Aleluia. Que nesta manhã você desperte, louvado seja Deus, e que você passe a viver a graça de Cristo na sua vida. Não se separe da graça de Deus, irmão. Não se separe da graça de Deus, porque é só pela graça que nós vamos chegar ao céu. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, uma certa vez, orando ali, porque ele tinha um espinho na carne, louvado seja Deus, e por 3 vezes a Bíblia vai dizer que Paulo orou a Deus, aleluia, e a resposta que Deus disse a Paulo foi o seguinte: Paulo, a minha graça te basta. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não consigo entender, irmãos, como é que tem pessoas que ainda preferem viver a lei do que viver a graça. Louvado seja Deus. Que nesta manhã o Espírito Santo venha adentrar a mente dessas pessoas e venha tirar as escamas dos olhos dessas pessoas, para que eles passem a viver verdadeiramente a graça de Cristo em sua vida, porque o Filho do Homem é Senhor até do sábado, aleluia. Jesus é Senhor do sábado, Jesus é Senhor do domingo, Jesus é Senhor da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta. Jesus é Senhor da nossa vida em todos os tempos, em todas as épocas, louvado seja Deus. E a Bíblia faz questão de dizer que Ele é Senhor dos senhores, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a cada um e que nós passemos a viver a graça de Cristo, aleluia, viver em liberdade, mas com Cristo, não a libertinagem, porque existe a diferença entre liberdade e libertinagem. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E que nós venhamos correr dessas heresias, irmãos, que têm se levantado aí no meio da humanidade, no meio da igreja. É tanta heresia, irmão, é tantos costumes a qual Deus não se agrada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Apesar que tem costumes nas igrejas que a gente tem que guardar. Costumes não é doutrina, irmão. Costumes não é doutrina. Costumes são regras estabelecidas por homem. Doutrina é a palavra de Deus. Ensinamento é a palavra de Deus, que nós fiquemos com a palavra de Deus e os costumes nós venhamos a obedecer dentro da vontade de Deus, amém? Que Deus abençoe, compartilhe, se inscreva, deixe o seu comentário, o que você está achando dessas reflexões, louvado seja o nome do Senhor. Não vou me estender muito porque fica ruim, fica pesado de editar aqui o vídeo, pois eu faço vídeo através do meu celular, né? Louvado seja Deus. Vocês se inscrevam aí, comentem, deixem o seu like e ore pelo irmão Carlos, interceda por nós, louvado seja o nome do Senhor. E compartilhe, irmão, este vídeo para que ele chegue ao mais longe possível, para que o YouTube venha, aleluia, monetizar a minha
o meu canal, louvado seja Deus, para a honra e a glória do Senhor, amém? Glória a Deus, eu tenho que atingir aí 1000 inscritos ou 500, louvado seja Deus. Graças para a glória de Deus, eu estou com 31 inscritos, né? Devagarzinho as pessoas estão chegando e eu estou agradecendo a Deus por essas pessoas que estão chegando, estão me ouvindo, estão entregando um pouquinho do seu tempo para ouvir algo da parte de Deus, tá bom, meus amados irmãos? Compartilhem, se inscrevam e deixem o seu comentário e o seu like em nome de Jesus. Amém.